quebra suas ilusões, em todos os sentidos, né? A respeito de ideologias, a respeito de religião, a respeito de tudo. Eu, particularmente, já li o livro, acho o livro fantástico, aí agora eu quero essa experiência em grupo também, eu acho ele fascinante. O Guilherme, você usou uma expressão assim, chave, porque a sensação que eu tive quando eu li esse texto a primeira vez em 2009 para 2010, foi quando eu li a primeira vez, foi isso aí. Foi essa quebra. Eu fazia parte, e aqui eu não estou para falar mal do Sartre, porque o Sartre é muito importante para a filosofia, isso eu não estou falando da boca para fora, é verdade. É que nem tem um autor, agora me fugiu, que diz assim: você falar mal do clássico, quem fica mal é você falando mal do clássico. Né? Então, eu fazia parte do grupo de estudos Sartre da UES, e eu tinha meio que como é que se diz? Eu entrei naquela vibe ali, tipo, poxa, isso aqui é legal, cara, isso aqui é de fato e tal. Só que aquele negócio da escolha, poxa, né, o homem está condenado à escolha e tal, o homem é livre, o homem que comete suicídio é um cara que, como é que ele diz, como é que o Sartre fala, é o uso da má fé, é um cara que usa da má fé no momento que ele comete o suicídio. Naquela época, quando eu entrei, até logo no início ali, em 2007.2, 2008, eu tinha até uma coisa assim, quando eu comecei a ler o Mito de Sísifo, rompeu uma parte minha, mas quando eu li isso aqui, cara, rapaz, foi assim um destroço, saiu quebrando assim, sabe? Sabe quando você anda num piso muito sólido, de repente aquele piso começa a cair um pedaço aqui, outro lá e tal? Foi essa sensação que você disse aí, quando eu comecei a ler isso aqui, cara, sabe? E assim, gente, eu queria até dizer, usar essa fala do Guilherme, e assim, lógico, eu tenho muitos amigos, colegas, né, que acreditam no comunismo, tenho amigos marxistas e tal, e dá para se fazer um diálogo com eles, mas é óbvio que dá, só que se preparem porque quando você traz isso daqui, e você começa a dialogar de forma séria em relação à revolução, em relação a quem está fazendo a revolução, aos interesses da revolução, seja ela burguesa, seja ela revolucionária, né? Quais são os interesses? O que o indivíduo se torna, no final das contas? Como o indivíduo é visto para essas pessoas que se dizem revolucionárias, seja de A ou B, né? E lembrando, Camus, ele fez parte do Partido Comunista, ele viu de perto o que acontecia em relação à ideologia, e mais uma coisa, ele não foi no oba-oba dos revolucionários argelinos contra a França, né? Porque, um detalhe, porque ele percebeu que os revolucionários argelinos, os chefes tribais, estavam sendo manipulados por quem? Pela frente comunista que existia lá. Eles usavam da fome, isso não sou eu falando, isso é o Vicente Barreto falando, o comentador dele. O Vicente Barreto fala que o Camus, numa hora, percebeu que o Partido Comunista usava dessa frente revolucionária argelina, usando da fome que existia, do que a França de fato fazia, mas o objetivo não era trazer a paz ou trazer a dignidade ou o Estado para a Argélia, não, era fomentar o caos. Fomentar o caos. Então, quando a gente começa a ler isso aqui, gente, nós começamos a ver que o Camus, ele usa a seguinte coisa, meu irmão, nós lutamos contra o nazismo, nós fizemos um papel lindo aqui, todo mundo se juntou, deixou coisas pequenas de lado, fomos à luta, eu vi a solidariedade surgindo, eu vi todo mundo empenhado, eu vi poetas, escritores morrendo, deixando os seus projetos de lado, de poesia, de escrita, de tudo, em prol dessa causa, que morreram nessa causa. Então é possível se pensar numa política, numa esquerda, que não seja uma esquerda alinhada aos interesses de outra situação, de outro povo, de outra ideologia dentro disso. É possível fazer isso. O Camus, eu ainda digo, a crítica que eu faço ao Camus aí, gente, se me permitem, é que Camus, nota-se sim que ele
jogou muita esperança para algumas pessoas. Ele foi muito, eu não gosto nem de usar essa palavra, mas ele foi muito ingênuo em certo sentido, em acreditar que teriam pessoas que junto com ele poderiam fazer um discurso lúcido, um debate lúcido, sério, de fato, em relação à fome, em relação à guerra, em relação a manter preservada a vida, né? A integridade do indivíduo. Gente, se alguém tiver alguma coisa para falar, porque eu vi que no chat aqui mandaram muita coisa, viu? E eu vou ler aqui agora. O Feliciano Rio, né? Tudo bem? Eu estou na metade do livro, parabéns, Feliciano. Estamos aqui para ajudar e eu queria usar essa sua fala, Feliciano, sim. Eu tenho alguns anos de estudo no Camille, mas o Rafael Petrucci sabe disso que eu vou falar, a Joyce também. Nós estamos aqui caminhando juntos, ok? Eu não quero podar ninguém. Tipo assim, você tem alguma coisa para falar? Fale, vamos discutir, vamos debater. Se eu estiver equivocado, se eu não entendi, eu revejo com certeza. Né? E aqui sempre você vai estar com a porta aberta para falar, certo? Então, João Vitor, eu acho que o João Vitor participou, João Vitor, de algum encontro do Jack? Eu participei de alguns, só que foi no finalzinho, mas deu para rochar. Opa, demos aqui. Pronto. Eu lembro de você. A Ana Rocilda, que está aqui também, participou, eu acho que só de um, não foi, Aninha? Ou foi dois, então sabe como é que é a dinâmica. Pronto. O Guilherme também. Então, assim, gente, nós estamos aqui para produzir a muitas mãos. Esse é o lema do nosso grupo, certo? Então, parabéns, Feliciano, porque, como disse o Guilherme, é um texto difícil, é um texto que o Camus traz muitas referências, assim como o mito de Sísifo ele também traz aqui no Homem Revoltado. Então, parabéns, viu? Estamos aqui para ajudar. Lá no grupo, se você precisar de alguma... Você está no grupo, não está, Feliciano? Deixa eu ver se ele botou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Está, beleza. Então pronto, qualquer coisa você pode colocar lá no grupo. Não vai ser só eu que vou responder. Temos várias pessoas importantíssimas ali no grupo. Por exemplo, lá no grupo nós temos o Caio, professor Caio, que é o cara que escreveu esse livro aqui. Aliás, escreveu não, que ele traduziu esse livro aqui, né? Cadê? O Polêmico Fim de uma Amizade no Pós-Guerra, né? Camille Sartre, um livro belíssimo. Se você tiver condição de... Se vocês, gente, tiver condição de encontrar, esse livro traz muito disso que eu estou dizendo, dessa compreensão do Camus, de ter uma esperança em relação ao debate lúcido, em relação à revolução, em relação à revolta, aos direcionamentos políticos, ideológicos, enfim. Então é um texto muito bom. E ele está no nosso grupo, o professor, e ele faz parte dos eventos também, não é? Então, se eu não responder, outras pessoas que estão lá no grupo podem responder, né? Podem trazer uma percepção. Se você tiver alguma coisa, e aí eu digo para os outros também, para o João Vitor e tal, tiver alguma coisa assim de interesse, Jung, né? E Camus, nós temos aqui o Rafael Petrucci que tem o estudo em Jung, né? Também temos o Nicolas lá no grupo que traz um olhar dentro, né, da psicologia ali, da psicanálise, né, Rafael? Em relação ao Camus, lógico, né? Os meninos não escreveram, não por falta de pressão, né, Rafael? Assim, né, de bolar, escrever e tal, mas os meninos têm um ano aí de bagagem de discussões do ano passado, né, contribuindo muito. O Rafael Petrucci só foi parar mesmo depois que nós demos uma pausa. Aí o Rafael teve que fazer outras coisas, mas sempre foi caxia, né, na questão de estar presente. Então, se você tiver interesse nessa situação, né, nessa linha de pesquisa, temos o Rafael aí que pode lhe ajudar, e outros que estão lá, como a Fernanda também, né, o próprio Caio também, só que lá eu acho que a Fernanda e o Caio vão mais para o lado do Freud, se eu não estiver enganado.
Enfim, então nós temos aqui uma terra muito fértil de discussões e debates, certo? Então, deixa eu ver aqui outras coisas, né? Agora que começo a compreender a saída da visão individualista para a visão coletiva, sim, pode crer. Então tá no caminho. O Rafael Petrucci colocou, né? Eu não tô podendo falar agora, Jefferson, mas eu tenho. Tá, beleza, tranquilo, Rafael, tranquilo. E a gente se entende, você sabe, né? Tranquilo. Eu senti a mesma dificuldade, o Feliciano sentia a mesma dificuldade, Rafael, mas eu dei pausa, procurei artigos para. Sim, é uma alternativa, certo, gente? É assim. Eu não critico as pessoas que fazem isso, de ir atrás de artigos. Por sinal, gente, quem tiver no grupo do WhatsApp lá, nós temos algumas pastas com textos, certo? Digitalizados. Vocês podem dar uma olhadinha lá, alguns comentadores, né? Nós temos alguns amigos que participam do grupo, que tem textos lá no grupo, no link, tá lá na descrição do nosso grupo, né? O Drive. Você pode baixar alguns textos lá, ok? Deixa eu ver aqui, Feliciano de novo, inclusive sobre essa passagem que notei sobre o indivíduo, absurdo, e a relação coletiva, a revolta. Me surgiu uma dúvida que eu estava esperando para trazer ao grupo. Os ciclos podem ser trabalhados de forma separada? Podem. Lógico que nós temos a seguinte coisa, quando a gente começa a ler as obras camisianas, sejam os romances, né, as novelas, as peças, os ensaios, a gente nota que existe uma junção entre os dois. Mas você pode muito bem trabalhar o ciclo da revolta e o ciclo do absurdo de forma separada. Certo? Você pode fazer isso, até porque, novamente, o absurdo, ele traz do mito de Sísifo, o estrangeiro, o Calígula, o mal entendido também. Esses textos, eles trazem para nós uma noção do indivíduo, daquele indivíduo moderno, em que o Camus ele mostra uma confusão desse indivíduo. E uma confusão com o quê? Dos sentimentos, uma confusão da sensibilidade, uma confusão da aproximação do indivíduo para o outro. É como se o indivíduo desconhecesse as sensações e as relações em que ele tem consigo mesmo e com o outro. Então, assim, as consequências vão ser as piores possíveis, assim, em relação a isso. Eu lembro que no texto Sísifo, né, o Camus, ele traz traz dois textos de dois autores que influenciaram ele, assim, né, de forma muito pesada, e que traz uma caricatura do que o Camus fala, que são os textos do Dostoiévski e do Kafka. Que aí, se você pega, por exemplo, a Metamorfose e você coloca do lado do estrangeiro, encaixa bem bonitinho, encaixa muito bem. Por quê? Porque é o mesmo indivíduo que o Camus está falando, é o mesmo indivíduo que o Kafka fala. É aquele indivíduo condicionado a um processo de indiferença do cotidiano, do dia a dia, onde as relações humanas elas vão se definhando. E as relações maquinais do dia a dia se tornam mais presentes do que as relações humanas, de fato. Então, aí, agora, Feliciano, eu sempre perturbo o Rafael e outros que fazem parte em relação da gente pensar uma pesquisa em relação ao psicológico em que o Camus trabalha ali, em relação à vida maquinal daqueles indivíduos naquele período ali, né, de 42, né, de 43. Lembrando, 42, né, o estrangeiro. 41, o Camus escreve o Mito de Sísifo e publica em 42. Então, assim, olha o contexto histórico que o Camus escreveu, né? Nós temos uma guerra acontecendo que ela se manifesta muito pela falência da razão. O homem europeu, vamos botar aí o aspas, né, moderno, né, o homem da razão, chegou à sua falha, né, escancarou a sua falha. Então, nós vamos encontrar aí o nazismo vindo, não de uma ignorância, mas ao contrário, de uma racionalização instrumental da ação política.
do uso desses indivíduos maquinais em prol de um sistema. Aí a gente entra com Hannah Arendt também, né, com a questão da banalidade do mal. E aí, Feliciano, o negócio é tão esticado do absurdo que se você quiser fazer uma comparação dos indivíduos de hoje, do nosso contexto atual Brasil, com esses que a Hannah Arendt fala, com o que o Kafka fala, com o que o Camus fala, com o que o Dostoiévski fala, que o Nietzsche falava do homem moderno, fazer uma comparação com essa galera que relativiza, por exemplo, o nazismo, como a gente viu aí ontem, né? Como a gente viu não só um cara falando bobagem num podcast, como o outro falando bobagem em momento jornalístico, e outro que de vez ou outra tá soltando, desculpe, cacas, né? Soltando merdas aí enquanto ele tá falando, que não precisa eu dizer o nome daquele indivíduo que tá na nossa cadeira presidencial. Quando a gente encontra isso, a gente pode fazer uma relação muito ampla com as consequências vivenciadas hoje ainda nesse período que o Camus falava de absurdo, né? Então isso é muito grave, dá para se trabalhar, tem pano para manga aí demais em cada ciclo. Você pode trabalhar os dois ciclos de forma separada. Lógico que nós vamos ter alguns pontos que vamos ter que nos debruçar em cima ali, discutindo, reavaliando e tal, seja no absurdo, seja na revolta, mas é possível, é possível. Respondi, Feliciano, para você, meu querido? Diga aí. Beleza. Beleza, ô Guilherme, tranquilo, tamo junto. É igual aquele meme, né? Acabou. O quê? O café? Não, o nosso relacionamento. Ah, você quer o café, né? A gente entende a relação com o café, viu? Gente, olha, deixa eu falar um negócio para vocês aqui sobre a construção do texto do mito de Sísifo, do Homem Revoltado, do Camus, certo? Essa construção aqui, é importante nós falarmos algumas coisas, certo? Ó, aqui, o que eu fiz? Eu peguei o texto das conferências, certo? Eu peguei o texto das conferências. Boa noite, Núbia, seja bem-vinda. Desculpe, viu, minha querida? Eu não tinha lhe desejado uma boa noite, viu? Seja bem-vinda, minha querida, tá? Ó, gente, deixa eu só